Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa 10ª aula de gestão de resultados. Aqui eu separei como forma de nós fecharmos os nossos indicadores de resultado, né? Quais são as ferramentas que a gente utiliza para garantir a potencialização dos resultados. A gente vai tratar hoje o conceito de OKR, Objectives, Keys, Results. É uma metodologia que ela é evolutiva desde lá da época do Peter Drucker, mas que foi a Google que potencializou esse modelo de gerir resultados pelo mundo. Então a gente vai entender o que é o OKR, quais são os benefícios da sua implementação e quais são os critérios necessários para a sua implementação. É fácil, é tranquilo? Vem comigo que você vai entender. Bem, você vai me perguntar, poxa, fiquei confuso para entender o que significa essa ferramenta aí que me chamou a atenção. Pois é, OKR na verdade é uma tradução, né, de Objetivos de Resultado-Chave. Objetivos de Resultado-Chave. Então eu preciso ter objetivos, eu preciso identificar para onde eu quero chegar, qual é o resultado, e o caminho, a chave aqui é a forma pelo qual eu vou estar chegando nesse objetivo maior. Ou seja, na verdade é uma metodologia, né, que ela vai estar te auxiliando no desdobramento das metas e objetivos. Ela não é a meta, ela não é o objetivo, mas ela é o desvio, o caminho mais curto para você atingir aquele objetivo maior. E o objetivo maior aqui a gente vai estar falando de plano de negócios, né? Não poderia ser diferente. A toda aula, se você for olhar os slides anteriores, 100% delas eu estou tratando que o objetivo maior de um negócio é estabelecer e cumprir o seu business plan. E o OKR ele vai justamente permitir que você cumpra esse objetivo de uma forma mais dinâmica, né? Desdobrando a metodologia. O fator crítico de sucesso dele aqui é você estabelecer checkpoints, checklists ao longo do caminho que você está trilhando para chegar a esse objetivo de forma mensurável. Os indicadores, né, só recapitulando, eles podem ser quantitativos e qualitativos. Dentro desse modelo, até os qualitativos eles devem ser meio que traduzidos e materializados de forma a serem mensurados. Um exemplo é o índice de satisfação dos funcionários. Isso é uma coisa muito subjetiva, né? Você está satisfeito? Você não está satisfeito? Quanto que você está satisfeito? Tá, mas o que essa satisfação e essa insatisfação é traduzida em números. Então, no caso, o índice de satisfação está associado à realização de tarefas. Eu posso meio que forçar uma barra e associar a satisfação à velocidade, à eficácia e à eficiência das tarefas que aquele funcionário desenvolve, estabelecendo ali um limite máximo, estabelecendo ali um limite realizável e comparar esses dois para julgar se aquela produção está adequada e, consequentemente, fazer uma associação dela com o grau de satisfação, por exemplo. Então, o importante do conceito dessa metodologia, ela passa por aí. E então onde que ela nasceu? Né? Eu falei no iniciozinho, o Peter Drucker, lá com seus gerenciamento de objetivos, né? O Drucker lá em 50, quando ele observou o comportamento dos seus clientes, ele vislumbrou que a produtividade ela deveria ser remunerada como forma de melhoria contínua, né? O critério aí da meritocracia, ele veio daí. Só que essa meritocracia estabelecida lá pelo modelo do Drucker, ela era de cima para baixo, ou seja, era a alta administração, era o gerente que definia o que você tinha que produzir, você como colaborador tinha que produzir e para garantir aquele bônus, aquela meta, seja lá o que for. O que a metodologia OKR ela traz, né, a metodologia evolutiva desse conceito da meritocracia, é dando empoderamento aos funcionários. Ou seja, eu preciso ter colaboradores altamente qualificados,
colaboradores alinhados à minha filosofia de trabalho, colaboradores com nível de conhecimento, de intelecto, de percepção do meu objetivo, do meu plano de negócio, de forma que eu dei a liberdade para ele definir o caminho pelo qual ele vai estar trilhando, os indicadores pelo qual ele vai estar se utilizando para atingir a minha meta. Então a filosofia é um empoderamento por parte dos colaboradores. Traduzindo, são os próprios colaboradores que definem as metas a serem atingidas. É lógico que o plano de negócios é feito pelos heads, né? É feito por quem desenha para onde quer ir. Agora, o método pelo qual, a forma pelo qual, a estratégica para atingir a estratégia é desenvolvida por parte dos gerentes, dos colaboradores de uma maneira geral. Isso nasceu no modelo americano, nas empresas, nas startups de tecnologia. Processo industrial, processo comercial, processo de serviços eram processos pesados, né? Processos que o mundo sempre mudou, sempre evoluiu, mas uma indústria para mudar a filosofia ela leva um certo tempo. E aí precisava de um segmento de negócio, de uma atividade econômica nova para revolucionar. Isso aconteceu nos anos 90, né, no Vale do Silício americano, com o nascedouro aí das empresas de tecnologia, da Google, da Oracle, da Intel, todos essas gigantes que a gente vive com elas, quer através dos nossos smartphones, quer através de uma caneta eletrônica, do computador, seja lá o que for, essas empresas trouxeram vigor, trouxeram mão de obra altamente qualificada, e aí sim foi possível ser implementado esse modelo de gestão de resultados. Então todas essas empresas que a gente tem aí de relacionamento digital, Twitter, Amazon, todas elas se utilizam desse modelo de gestão. Mas para que isso aconteça, né, é importante ter um alinhamento, um casamento perfeito aí, para permitir autonomia. Isso aqui entre nós, dentro do nosso ambiente organizacional nacional, isso ainda é um pouco difícil. Cada geração, e eu estou falando aqui para jovens, né, eu já estou com o cabelo branco, mas eu falo aqui para muito jovem. E os jovens, vocês têm uma capacidade, um dinamismo, uma velocidade de percepção, de entendimento muito mais veloz do que da minha geração. Ou seja, a gestão que vocês estão exercendo e vão exercer dentro do mundo dos negócios, ela deve ser obrigatoriamente muito mais dinâmica. Esse modelo, então, é um modelo que você deve pesquisar com profundidade, né? Como forma de você melhor aplicá-lo, melhor potencializado. O que você ganha com isso? Você vai perguntar, Douglas, legal, entendi, mas o que eu ganho com isso? Você ganha, por exemplo, como eu estou compartilhando contigo aqui na tela, ganha velocidade, ganha agilidade. Quando você tem uma meta longa e fatia a meta longa em metas curtas, né, em submetas, fica mais fácil você caminhar. Quer ver um exemplo? Vamos falar daqui de um exemplo pessoal. No ano que vem, no próximo ano, vai chegar Réveillon, e no Réveillon eu vou fazer meus desejos, eu quero trocar de emprego, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa. Legal. O que hoje, essa é a sua meta, esse é o seu objetivo maior. Vamos fatiar ele em submetas? Qual o caminho que você precisa percorrer para mudar de emprego ou para conseguir um emprego? Você precisa se capacitar. Você está capacitado? Você precisa usar a sua rede de relacionamento. Você está usando a sua rede de relacionamento de forma construtiva? Você precisa se expor. Você está escrevendo, você está publicando, você está colocando a sua imagem na sua rede para que as pessoas cada vez mais te conheçam e entendam o quão você é valoroso dentro do seu conhecimento. Esses elementos são elementos importantes porque somados vão te garantir
uma empregabilidade ou uma mudança, uma entrada no mercado de trabalho. Percebeu? Então, o benefício desse conceito do OKR, ele te traz agilidade, comprometimento com as metas, engajamento com as metas, ele reduz o tempo de metas, porque se você cumpre as submetas, ou você tem dificuldade de cumprir a submeta, você automaticamente muda essa submeta, porque o seu foco maior dentro daquele gap é atingir a sua meta principal. Então ele encurta o prazo dando velocidade. Dá mais transparência à meritocracia, né? Se você tem liberdade, tem velocidade, então, consequentemente, você vai ter ali uma maior visibilidade, consequentemente, se tudo estiver correndo bem, a transparência ela vai se fazer presente. Autonomia, responsabilidade, e aí você pode botar o crachá de colaborador, né, em cada equipe, elemento da sua equipe, e não funcionário para funcionar, e sim colaborar com o atingimento do plano de negócio. Então, existe aqui um engajamento maior, existe uma disciplina, um foco maior, e você pode definir ali metas mais ambiciosas, porque está sempre casado com a meritocracia. E aí aqui a gente tem um conflito, né? Ora, se eu dou liberdade ao meu funcionário para criar a meta, para definir a meta, para remunerar, então ele vai definir uma meta ali mais simplesinha para ele receber o cascalhozinho dele de uma forma mais imediata. Aquele desafio maior, ele vai ficar sempre sendo postergado. Pois bem, um dos fatores críticos de sucesso aqui para a implementação do modelo é a meta ambiciosa, sim, mas a remuneração ela não é ambiciosa. A remuneração é para evitar justamente que esse colaborador crie metas curtas e fáceis. A proposta da remuneração ela também curta e fácil. Ela não é ambiciosa. O somatório dessas submetas, aí sim, quando você olha para trás, você vai ver que o somatório daquele prêmio, mais o outro prêmio, mais o outro prêmio, aí sim vai dar um bom prêmio acumulado. Então, um dos conceitos da metodologia passa por essa percepção. Qual o diferencial? O diferencial é justamente a criação, a estruturação das metas. Se o funcionário que estabelece, se é a equipe que estabelece, agora essa equipe, esse funcionário chamado de colaborador, então é ele que deve ser cobrado para garantir o cumprimento daquele gol. Né? Se você disse que você vai fazer o gol, então faça o gol. Se você disse que vai fazer 2 gols, faça os 2 gols, porque você assumiu o compromisso com um ambiente corporativo dessa forma. E como é que funciona essa metodologia, né, esse modelo? Você tem que definir objetivos, e geralmente esses objetivos eles são, como eu coloquei, subdivididos ali em 3, 4, 5 objetivos chaves, né, para garantir o todo, e definir as metas. Com relação aos objetivos, você tem que ter ele de forma descrita, de uma forma muito clara, de como você vai chegar até ele. Um exemplo que eu trago aqui para a gente debater, né? Estou compartilhando aqui contigo, para onde eu quero ir? É a pergunta, para onde eu quero ir? Ora, eu quero gerar mais receita. Como é que eu vou gerar mais receita? Eu vou gerar mais receita criando uma aproximação maior do cliente, criando ali um volume de relacionamento maior com o cliente. Ou seja, toda ação que você desenvolve dentro de cada atividade da sua área, ela está associada a um objetivo. E esse objetivo, ele garante uma questão chave, né, a ser implementada. Aqui na tela eu compartilho contigo, né, o resumão da metodologia, onde eu defino a minha estratégia, depois eu valido a estratégia
pelo time, né? O conceito de bottom-up, ou seja, a diretriz é de baixo para cima, eu pego a aprovação, pego o acolhimento daquela submeta com todos, eu desenvolvo o caminho pelo qual eu vou estar implementando, mapeio ali esse caminho, estabelecendo a monitoria de indicadores, e aí depois eu olho cada resultado desse indicador realizado orçado para redefinir as minhas metas e tirar as lições a serem ajustadas, receber o meu bônus e aumentar o sarrafo, né? Aumentar o nível aí de comprometimento da minha equipe. Esse é o conceito, essa é a filosofia. Ou seja, não é uma decisão de cima para baixo, e sim de baixo para cima. Para que isso ocorra, é fator crítico de sucesso a qualidade da mão de obra, né? A disponibilidade de investimentos a serem ofertados àquela mão de obra para que ela se sinta satisfeita. Eu falei no início da Google, né? A Google foi a precursora. E hoje a gente vê livros, documentários, filmes sobre a Google, onde você vislumbra lá o funcionário que não tem mesa, o funcionário que usa um vestuário ali de acordo com o seu interesse, não um padrão pré-estabelecido, é o funcionário que joga ping-pong durante o trabalho, mas independentemente do comportamento dele, dessa liberdade, 100% está associado ali a submetas que somadas dão um resultado, e esse resultado é para atingir um determinado objetivo maior. Legal? Então eu espero que você tenha entendido o conceito aí dessa forma de gerir resultados, o OKR, os benefícios que ela traz e o modelo, né, a aplicabilidade dela dentro de um ambiente organizacional. Leiam mais sobre esse material, que eu tenho certeza que você vai se interessar cada vez mais por esse modelo, até pelo dinamismo das empresas que o implemente. Se inscreva no canal, qualquer dúvida, estou à sua disposição sempre. Um abraço, tudo de bom, tchau.